Curiosidades sobre o acidente de Chernobyl. Neste vídeo vou contar algumas curiosidades sobre o acidente do reator nuclear de Chernobyl. Também serão abordados alguns estudos, projetos e mitos sobre o assunto. A explosão do reator nuclear RBMK em Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986. Após esse acidente, Chernobyl tornou-se uma cidade fantasma. Em 1986, Chernobyl ainda fazia parte da União Soviética e agora é território ucraniano. Quais foram os erros que permitiram esse acidente? As medidas de segurança não foram conduzidas corretamente, o que permitiu o aquecimento do combustível de urânio. A usina de Chernobyl não possuía uma estrutura de contenção, um frasco que visa manter toda a radiação dentro da usina. O desastre liberou estrôncio, plutônio, iodo e césio, contaminando até 142 mil quilômetros. Para avaliar o nível de gravidade dos desastres nucleares, foi desenvolvida uma escala denominada Escala Internacional de Acidentes Nucleares, INES, que possui 7 níveis. Até o momento, apenas 2 acidentes nucleares atingiram o nível 7, são Fukushima e Chernobyl. Estima-se que os níveis de liberação de energia nuclear da usina tenham sido cerca de 100 vezes maiores do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que obtiveram o nível 4. Dentro da usina nuclear ainda existem cerca de 200 toneladas de material radioativo. Devido ao desastre radioativo, os médicos recomendaram que as mulheres grávidas da região abortassem, pois não se sabia quais impactos esses níveis radioativos poderiam ter sobre o feto. Os níveis de radiação eram tão altos que pequenos distúrbios radioativos de precipitação nuclear foram observados mesmo na Irlanda. A nuvem nuclear atingiu uma altitude de 1.000 metros. 67 mil pessoas foram evacuadas em todo o perímetro. Não há um número exato de pessoas afetadas por este acidente, mas estima-se que entre mortos e doentes, cerca de 100 mil pessoas tenham sido afetadas pela explosão. Alguns cadáveres foram enterrados em caixões de chumbo devido ao alto nível de radiação que tinham. O acidente impactou tanto a vida dos sobreviventes que cerca de 20% das mortes relacionadas a acidentes são suicídios. Entre os sobreviventes, a doença mais observada foi o câncer de tireoide, com 1.800 casos em crianças de 0 a 14 anos. Para a descontaminação da área, foi realizada uma escavação sob a usina para bombeamento de nitrogênio líquido. Essa manobra teve como objetivo resfriar o combustível nuclear. Pilotos de helicópteros sobrevoaram o local, jogando uma mistura de chumbo, argila, areia, entre outros materiais que, além de reduzir os níveis radioativos, também ajudaram a conter as chamas. Também foi feita limpeza no telhado para retirar os detritos contaminados que foram expelidos pela explosão. Mesmo após a explosão, esta usina nuclear ainda estava ativa até 1993. Isso porque havia 4 reatores ativos na área e no desastre apenas o número 4 foi comprometido. Então a produção de eletricidade continuou com os outros 3 reatores restantes. Em 1991, o reator número 2 pegou fogo, resultando em sua desativação. O reator número 1 parou de funcionar em 1996. E o reator número 3 foi desativado em 2000 após uma negociação entre a Ucrânia e os países que fazem parte do G7 em troca de 1.500 milhões de euros. Os outros reatores conseguiram permanecer ativos graças à construção de um sarcófago que continha grande parte da radiação. Em 2010 eles começaram a construir um novo sarcófago para conter a radiação por um século. Atualmente a continuidade dos trabalhos na área não seria permitida devido aos níveis radioativos prejudiciais aos trabalhadores, mas a regulamentação vigente à época permitia o trabalho nessas condições. Embora os reatores não estejam mais ativos, ainda estão sendo feitos trabalhos na região para garantir a segurança da área. No reator 4 ainda há sinais de reações de fissão devido à concentração de elementos radioativos. Ainda faltam muitos anos para que os níveis de radiação na área voltem ao normal e a região se torne habitável novamente. Alguns dizem que seriam necessários mais 100 anos. Nesta área já podem ser observados vários animais selvagens, a sua presença é esclarecida devido à ocupação não humana da área, o que permite a estes animais habitá-las livremente. Kamil é um fotógrafo da Polônia que fez um projeto muito interessante.
Desde pequeno sempre ouviu falar sobre o que aconteceu em Chernobyl e tirou uma série de fotos para comparar como eram as áreas antes e como estão agora. Nas fotos podemos ver como os locais estão agora tomados por plantas e o que não foi destruído na explosão agora mostra grandes sinais de deterioração. A área abandonada há 36 anos agora parece uma cidade fantasma. Devido ao impacto global desta catástrofe, surgiram vários mitos sobre Chernobyl. Há quem acredite que o grande impacto radioativo causou tantas mutações nos animais que vários monstros habitam a área. Isso não é verdade. Vários animais com altos níveis de Césio 137 e algumas mutações foram observados, mas não são considerados monstruosidades. Outro mito é que o alto consumo de bebidas alcoólicas, vodka, vinho e cerveja, protegeria contra os efeitos negativos da radiação. O álcool não previne nenhum dano radioativo, mas há estudos que um antioxidante presente no vinho tinto, resveratrol, pode proteger as células dos danos provocados pela radiação. Como composto que combate os efeitos negativos da radiação, podemos citar o estudo de Redeman e Alameda de 2014 que avaliou o efeito do azul da Prússia número, a diminuição da concentração de Césio 137 em 285 suínos selvagens. 1.250 mg de azul da Prússia foram adicionados à ração dos porcos para cada 1 kg de ração. O azul da Prússia é uma substância amplamente utilizada como pigmento. A conclusão do estudo é que observaram uma redução de 350 a 400 Bq/kg na carne dos suínos. Eles também descobriram que os níveis de Césio 137 são mais propensos a cair abaixo de 600 Bq/kg, o limite para consumo, quando a carne não está contaminada acima de 1.000 Bq/kg. Em humanos, verificou-se que o azul da Prússia pode diminuir a vida útil do Césio 137 de 110 dias para 30 dias e do talho de 8 para 3 dias. Este composto impede a absorção da radiação e a excreta do corpo. É considerado seguro para crianças de 2 a 12 anos, gestantes e adultos. A ingestão de uma cápsula de 500 mg é recomendada durante o tratamento. É importante notar que esta cápsula é um medicamento e só é vendida com receita médica. O conteúdo da cápsula não é o mesmo dos corantes azuis utilizados para a arte, a estes são adicionados compostos que não devem ser ingeridos. Os efeitos colaterais deste tratamento são constipação na barriga e dor de estômago. Qual dessas curiosidades você mais gostou?